Prontos? Preparados para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, deixe-me levantar uma questão para fazer você refletir. Por que exatamente o Senhor Deus afirmou nas Escrituras que Ele irá salvar a sua igreja? Estaria porventura o Senhor Deus afirmando que Ele irá salvar as construções edificadas pelas mãos dos homens? A resposta é não, até porque o apóstolo Paulo falou que Deus não habita em construções edificadas por homens. Neste caso, nada tem a ver a igreja de Deus com templos evangélicos ou com aquilo que a instituição católica chama de igreja. Mas então se levanta outra questão. Seria porventura então os seres humanos a igreja do Deus Altíssimo? A resposta é não. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Até porque, veja, o que Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7. Disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. Bom, se os seres humanos fossem a igreja de Deus, após nascer de novo, eles deixariam de ser, porque disse Jesus: o que nasce da carne é apenas carne. Mas o que nasce do Espírito se torna igreja de Deus. Porque se Deus é espiritual, por certo que a sua igreja também o é. Sim, meu querido amigo. A igreja de Deus nada tem a ver com seres humanos, e sim com seres espirituais. Prova disso é que o apóstolo Paulo cita no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, o seguinte: Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Se Cristo é espiritual, por certo que a igreja, que é o corpo, também o é. Neste caso, podemos entender exatamente por quê. Paulo cita no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Nós, sim, os apóstolos, que haviam se tornado filhos de Deus, disse ele, temos a mente de Cristo. Repito, disse Paulo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Os apóstolos possuíam a mente de Cristo, porque eles possuíam um corpo espiritual. Então é natural que eles possuíssem a mente espiritual de Cristo. Porque se a cabeça deles, que era Cristo, era espiritual, por certo que o restante do corpo também o é. Mas isso só aconteceu porque eles nasceram de novo. Porque o que é nascido da carne é apenas carne. Mas o que se torna espírito se torna a igreja de Deus. Este novo homem possui a mente espiritual de Cristo. Mas os filhos dos homens não são filhos de Deus. Veja, livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, disse Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, ou seja, não são os filhos da carne que são a igreja do Deus Altíssimo. Veja por você mesmo exatamente quem são os filhos dos homens. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Os seres humanos possuem uma mentalidade carnal. Sim, os seres humanos são sinagoga de Satanás e não igreja do Deus Altíssimo. Porque assim como o ser humano é apenas carne, a sua mentalidade também é carnal. Esta mentalidade carnal é inimiga de Deus, pois ela não se submete à lei de Deus e nem o consegue fazer. Já os filhos de Deus possuem a mente de Cristo. Você consegue compreender a diferença? Que os seres humanos não são a igreja de Deus, e sim sinagoga de Satanás? Porque Deus veio salvar a sua igreja. Prova disso é que no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 9, disse Jesus: isto aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum de todos os que me destes. Jesus não perdeu nenhum ser que havia nascido de novo. Agora, os filhos dos homens todos se perderam. Sim, meu querido amigo, os filhos dos homens são os filhos da perdição. Todo aquele que é nascido da carne é apenas carne. A carne, inevitavelmente, retorna ao pó da terra. Os filhos de Deus são gerados no alto. Estes retornam à casa do Pai, porque se tornaram filhos de Deus. O filho retorna à casa. Porém, os seres humanos não são filhos de Deus. Repito, disse o apóstolo Paulo. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. É exatamente por isso que Deus não salva nenhum ser humano. Não existe salvação para seres humanos. Por isso, Jesus recomendou
nascer de novo, para se tornar filho de Deus. Prova disso, para encerrar, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 3 e 4, disse Jesus: Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vós, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? O verdadeiro plano de Deus da salvação é que nenhum sequer se perca. Mas espera aí. Os filhos dos homens se perdem todos os dias? Então podemos entender que os filhos dos homens não fazem parte do plano da salvação. Porque no plano de salvação, se uma sequer pessoa se perder, esta o Senhor vai atrás até encontrá-la. Porque Deus não perde nenhum sequer daqueles que lhe foi concedido. Você está vendo que Deus veio salvar a igreja e a igreja são os filhos de Deus e não os filhos dos homens? Espero que você possa chegar a uma conclusão sozinho por você mesmo. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus queridos amigos.